noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Vamos iniciar o nosso culto louvando a Deus. Eles puderem se colocar de pé para a gente poder louvar junto.
continuar louvando o nosso Deus e aqueles que vieram preparados com seus dízimos, seus ofertas. Eu tenho esse momento para trazer ao altar do Senhor aquilo que Ele tem feito em sua vida, na minha vida, nesse momento. Amém? Amém. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Esse louvor do Senhor. Yeah.
Bom, semana passada foi avisado sobre os nossos PGs. Começaram nos pequenos grupos. Essa semana vai ser na casa do Fábio. O Fabinho está ali atrás. Quem não sabe onde ele mora, procure o Fabinho. Quem precisar de carona, entre em contato. 7h30 na casa do Fabinho. Mais um PG. Semana passada foi ali em casa. Então, essa semana, quem puder, participe. E quem tiver interesse de receber o PG na sua casa, procure o pastor. Ele vai informar direitinho, ele vai conversar com o irmão. Ele que tiver interesse de receber o PG na sua casa, converse com o pastor. Encontro de jovens, sábado, 7h30, aqui na igreja. Quem conheceu o jovem, pode falar para ele vir. Quem tiver amigos, convide. Ontem foi muito gostoso. E um aviso, o pastor deu semana passada: 21 dias sem reclamar. Você não começou, ainda dá tempo de parar de reclamar. Então, vamos participar dessa campanha, desse desafio. É difícil, eu sei, mas vamos participar juntos. 21 dias sem reclamar. A Bíblia fala em tudo dê graças, né? A Bíblia não fala em tudo reclamemos. Né? Então, vamos participar e vamos, como um corpo, conseguir esse desafio. Amém? Amém. Temos presença ali da filha do Ivan. Mais uma vez, um prazer revê-los. Estiveram com a gente no ano novo, foi muito bom revê-los. E temos uma visitante. Seu nome? Vereadora. Seja muito bem-vinda. Não sei, é a primeira vez, já esteve. Primeira? Segunda? Então, seja muito bem-vinda no nosso meio e o Senhor possa falar ao seu coração também. A gente está lendo um versículo, como o costume vai ser projetado. Eu vou estar lendo, se encontra em Salmos 150, a gente vai estar lendo esses versículos, que diz assim: aqui na Bíblia, estou com a King James, intitula-se O Grande Louvor do Universo, e diz assim: aleluia, louvai a Deus em seu santuário, louvai em seu majestoso firmamento, louvai-o por seus grandes feitos, louvai-o por sua infinita grandeza, louvai-o ao som de trombetas, louvai-o com harpas, com cítaras, louvai-o com tamborins e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com clangor dos símbolos, louvai-o altissonantes trombetas. Que todos os seres vivos louvem ao Eterno. Seja louvado o Senhor. Aleluia. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé, que a gente possa estar louvando mais uma vez ao nosso Deus. Vamos louvar com alegria, com todas as nossas forças, porque Ele merece o melhor de nós. Amém? Cantai, perto está o Senhor, a Ele o temperei, por um palácio, com graças um trono, feito ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, quando a louvor de glória se enche o templo
Aleluia. Hoje os irmãos vão aprender uma música nova. Estavam louvando o nosso Deus mais uma vez.
irmãos podem se sentar. Posso tocar a palavra. Boa noite, igreja. Boa noite. Os irmãos não jantaram hoje, desde o começo que eu vi que o irmão está querendo. Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz, amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, já abra aí a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, que é o texto que nós vamos meditar. Capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Enquanto isso, só quero reforçar algumas coisinhas aqui. Pequeno grupo multiplicador, recado aí, semana que vem, na casa do Fábio. Creio que todo mundo conhece quem é o Fábio, mas quem não sabe é o menino que vive sorrindo ali na frente, zóio verde. E terça-feira às 19h30 na casa dele, nós estamos nos reunindo ali. Eu não falei com o Ivan ainda, mas Ivan, já aproveitando aqui, na outra terça-feira de sua casa, glória a Deus. Pequeno grupo, tem que pedir para a Catiane. Catiane, você libera a sua casa? É que em público assim não tem como falar não também, né? Então, na outra terça-feira vai ser na casa do Ivan, quando a gente passa as informações. Dúvidas em relação à casa do Fábio, é só falar com o Fábio ali pedindo endereço, ou a gente coloca no WhatsApp da igreja. Uma outra informação, na verdade, um agradecimento pelo Ivan, pelo Marcos. Essa semana eles passaram a semana trabalhando aqui nas salas, ou futuras salas da EBD. Estamos encerrando, agradecer a vida deles aí, dedicaram tempo e investimento também ali, abençoando a nossa igreja, abençoando a nossa vida. E agradecer a vocês também, que tem contribuído, tem ofertado, porque o que tem acontecido é fruto de dízimo de ofertas. Então, que Deus continue honrando a vida dos irmãos, sustentando, multiplicando a vida financeira de cada um. Amém? E último recadinho aqui, irmãos: 21 dias de jejum e oração, ou 21 dias de gratidão. Quem está fazendo? Só para eu saber, pesquisa agora. Está sendo difícil? Tá? Está judiando, né? Ninguém pode cortar a frente do carro agora, né? Eu já dei um escape para alguém que falou assim: não tem como, é difícil. Agora há pouco o rapaz me cortou ali. Glória a Deus, que o Senhor me deu um livramento nesse momento, Deus. E agradeça ao Senhor. É difícil, mas é possível, irmão. 21 dias de jejum e oração aí, não para mudar quem Deus é, o que Ele pode fazer para você, porque o que Deus é, Ele não muda. Então, mas é para mudar quem nós somos, a nossa maneira de viver, de falar, de agir. Aí nós estamos partindo para a segunda semana a partir de amanhã. Então continua firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão ao Senhor. Então aí continua segurando a língua e agradecendo ao Senhor. E também, já aqui apresentar e agradecer a presença da minha sogra querida, amada, Maria Auxiliadora do Nascimento, a minha sobrinha querida e amada do coração, Sofia, e o Samuel, primo da Luciana, duas crianças mega comportadas. Pensa uma criança comportada, gente. A gente tem que agradecer 21 dias de jejum e oração. Agradecer por esses dias. Agradecer pela vida da minha sogra. Isso aqui não é brincadeira não, tá, gente? É verdade. Minha sogra é bênção da minha vida, do meu casamento. Deus abençoe a vida dela. Mas da mesma forma continue orando pela gente que está por essa semana. 21 dias de jejum e oração, irmãos. Eu quero desafiar você sim a participar, a orar. Não é só para abrir mão de alguma coisa, só agradecer, para ler a Bíblia e orar, porque senão não adianta agradecer ao Senhor, que continua a mesma coisa. Porque é a palavra de Deus que vai mudar a nossa vida. Está me entendendo? Diz amém. Amém. Eu quero orar por você por essa semana que passou. E pela que há de se iniciar, a gente vai orar no final desse curso. Então feche teus olhos. De repente alguém passou na frente do teu carro, você chutou o guarda-roupa, eu não sei o que foi, mas agradeça ao Senhor. O Roda daqui a pouco
disse aqui, né, em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor, e por isso nós estamos sendo desafiados a orar. 21 dias de jejum e oração para mudar quem nós somos, como estamos vivendo, crendo que Deus já está trabalhando em nós, para que através de nós o poder dele seja manifesto. Entregue a Ele as suas aflições, agradeça a Deus, as minhas aflições são tuas, e por isso eu agradeço ao Senhor, porque eu sei que não estou sozinho. Meu Pai, em nome de Jesus, Teu Filho, nos reunimos aqui nessa noite para Te adorar. Declaramos aqui que Jesus é o doce nome, é o nome que está acima de todo nome nos céus, na terra e debaixo de toda a terra. Nenhum nome há semelhante ao de Jesus. Pai, que o Senhor esteja visitando os Teus filhos que aqui estão, aqueles que estão assistindo essa transmissão, os que irão assistir posteriormente esse vídeo. Eu peço pela minha vida que irei compartilhar da Tua palavra, que eu seja apenas o porta-voz, o instrumento, a ferramenta do Senhor, que eu seja apenas o canal, porque a fonte é Jesus e Ele, Pai querido, aqui está. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos livre de todo mal e nos ensine a ser cada dia mais gratos ao Senhor, porque esta é a vontade do Senhor, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1, diz o seguinte: a minha versão é a nova versão transformadora, possivelmente diferente da sua, mas diz o seguinte: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Verso 8: quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e os seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amém? Nós estamos, por esse período, falando sobre novo tempo, novas oportunidades, daquilo que o Senhor não apenas quer realizar na nossa vida, Ele já tem realizado. O ano já começou, os dias já têm passado, as circunstâncias já têm sido passadas, e eu tenho entendido através da palavra do Senhor que alguns princípios eu preciso aplicar na minha vida para que eu venha agir de forma diferente, e essas coisas também venham acontecer de forma diferente, ou eu, no mínimo, venha administrar a situação da qual eu estou vivendo. Mas em alguns momentos a gente passa por frustrações, decepções, angústias, incertezas, ou eu quero jogar a toalha, eu não quero mais fazer, eu não aguento mais, eu não consigo, eu não posso, eu não resisto. A palavra do Senhor, nesse texto, ela vai dizer para cada um de nós, em resumo: tente mais uma vez, persevere um pouco mais, seja um pouco mais firme. As coisas vão acontecer do jeito que devem acontecer, porque eu quero conduzir a sua história. Agora, se você quiser caminhar pelas suas próprias vontades ou ideologias, você vai se frustrar, vai frustrar quem está com você e aqueles que nem contigo estão.
Nós precisamos entender que o Senhor quer realizar algo novo na nossa vida, na nossa história, na nossa igreja, na nossa cidade e no mundo. E eu acredito, meus irmãos, que nesse texto inserido aqui, os discípulos, eles estavam, ou os primeiros discípulos, estavam vivendo um momento de decepção. Até esse momento, eles eram aqui o que podemos chamar de empresários do ramo da pescaria. Alguns dizem que Pedro, ele não tinha cultura nenhuma, que ele era analfabeto. Pelo contrário, ele tinha que saber administrar, contar dinheiro, tinha que cuidar dos negócios, porque Jesus pede para usar o barco que era de Simão. Pedro e Tiago e João estavam nesse barco, nessa embarcação, nessa empreitada de ganhar um dia de trabalho ou sustento no mês, de repente, da quantia de peixes que ali eles estavam a conquistar na noite em que trabalharam. Mas nesse momento nós podemos ver nesse texto talvez um momento de decepção. Você já passou por um momento de decepção, certo, na vida? Cansaço, e muitas vezes a gente vive ou cansado, ou já cansei dessa situação, já cansei dessa pandemia, já cansei de usar máscara, já cansei de passar álcool gel, mas ainda é necessário. Diante do trabalho que eles ali estavam realizando, ou realizaram a noite toda, nada apanharam. Talvez eles tinham contas a pagar. Os funcionários, Tiago e João, de repente, eram funcionários ou sócios, mas tinham que repartir parte daquilo que eles adquiriam na pesca, mas não rendeu. Contas iriam ficar para depois. Vou marcar na vendinha, ou vou deixar para pagar depois. Eles nada alcançaram, apenas esgotamento físico, esgotamento emocional. Eles passaram por essa frustração. O fato de eles chegarem ali e lavarem as redes, eles trazem dois significados. Uma demonstração de que o dia, ou aquele ditado, o mar não está para peixe, não rendeu, estou frustrado, eu não consegui aquilo que eu queria. Então ele traz o primeiro significado aqui de fracasso. Estou lavando as redes, mas também traz um momento de perseverança. Estou deixando tudo preparado para amanhã. Amanhã eu vou de novo, amanhã eu vou tentar mais uma vez. Ou de repente, agora eu vou vender o barco, porque faz tempo que eu estou tentando pescar algo e não consigo. O segundo contexto é o contexto de sucesso. Eu estou lavando realmente para amanhã trabalhar, porque o dia foi produtivo. Isso quer dizer que está rendendo. Então eu vou tentar mais uma vez amanhã e, por consecutivamente, vou tentar outras vezes. Querido e querida, eu não sei qual dessas vezes que você se encontra. Cansado, frustrado, decepcionado, lavando as redes, dizendo agora não dá mais. Agora não adianta trabalhar mais, não adianta orar mais, não adianta mais buscar a Deus, não adianta insistir porque essa vida não tem jeito, porque a nossa cidade não tem jeito, o nosso país não tem jeito. Queridos, não tem jeito se Jesus não fizer parte da história. E quando nós olhamos um pouco mais adiante nesse texto, nós vamos ver que Jesus chega ali. E ele vê aquele momento, vê a multidão que estava apertada, que estava perseguindo, que estava atrás daquilo que ele poderia oferecer, mas não daquilo que ele era. E nós precisamos entender que é um princípio que nós precisamos alcançar em Deus, querer que ele faça parte da nossa história e não daquilo que ele pode oferecer. Por isso, eu repito para os irmãos, 21 dias de gratidão a Deus por aquilo que ele já tem feito, e acima de tudo por aquilo que ele é na nossa vida. O Senhor da nossa história, o Salvador da nossa história, o Senhor da igreja, o Senhor da palavra, aquele que dá a diretriz para a nossa vida. Mas algumas vezes eu e você nos encontramos frustrados, angustiados, entristecidos, abatidos pelas tentativas e não vemos os resultados. Porque algumas vezes os resultados são conforme eu entendo que deve ser feito, pelas expectativas que eu crio, nas circunstâncias que eu crio, nas instituições que eu crio, mas não no autor da instituição, no Senhor da história. E nós vamos entender algumas coisas que nos para aplicar no nosso dia a dia. Como vencer o dia mau, como vencer esse momento de decepção em que o mar não está para peixe, onde eu estou cansado, abatido, angustiado, as coisas não renderam conforme eu queria, conforme eu planejei. E eu então estou lavando as redes dizendo, eu não quero mais, eu não consigo mais. A palavra de Deus vai trazer
algumas orientações para mim e para você nesse sentido, do que eu devo aplicar para esse novo tempo, essas novas oportunidades diárias que o Senhor nos dá, nessas 24 horas, chamada tempo. E a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, de plantar e de colher aquilo que se plantou. Verso 3 ao 5 vai dizer: e entrando num dos barcos que eram de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Nós precisamos entender, queridos, que em alguns momentos da nossa história, a nossa experiência não vai substituir a presença maravilhosa de Jesus, porque é Ele que muda todo o contexto de quem eu sou, onde estou, com as pessoas que comigo estão. E nós precisamos viver da melhor forma que o Senhor tem planejado. A nossa experiência, o nosso conhecimento, o nosso tempo de vida jamais vai substituir a presença divina de Jesus, a presença do Senhor na nossa história. Jesus, ele vem de uma sequência de acontecimentos no capítulo 4, que depois eu vou citar aqui, mas ele chega nesse momento aqui, ele entra no barco, ele pede para se afastar um pouco da margem do rio, ele passa ali, ele se assenta e ele passa a ensinar aquela multidão. O que ele ensina para aquela multidão? Eu não sei. Procurei no meu dicionário para ver se tinha alguma informação, e não tem na Bíblia aqui, pelo menos nesse texto, falando sobre o que Jesus ensinou naquele barco. E eu gostaria muito de saber o que Jesus ensinou naquele barco. Jesus entra no barco. O texto diz que o barco era de Simão, e diz para ele: afaste-se um pouco da terra, da margem. E dali Jesus passou a ensinar aquela multidão. Jesus tem ali em seu barco um homem chamado Pedro, Tiago e João. Ali, vamos dizer, VIP, eu estou ouvindo mais perto que os outros. E Jesus, ele quer trazer esse contexto de intimidade, de relacionamento, e antes mesmo de chamá-lo como discípulo, como apóstolo, como líder, talvez ali dos 12, Jesus chama para começar a contemplar outras coisas. Ele ensinando a grande multidão, mas depois partindo para algo mais profundo. Queridos, eu não sei quanto tempo você investe em oração e leitura da palavra do Senhor, mas se malemar você agradece pelo pão que te alimenta de manhã, pelo almoço, ou se você só ora quando vem para o culto de domingo à noite, você esperar o agir de Deus, você está apelando para a misericórdia de Deus. Nós precisamos entender que devemos viver uma intimidade, um relacionamento de pai e filho, de noivo e noiva, que é um diálogo, é uma conversa, agradecendo pelo que Ele já tem feito, mas também abrindo as nossas necessidades, porque Ele tem o prazer de nos ouvir. A palavra dele vai dizer: clama a mim e eu te responderei. É um diálogo, o Senhor fala conosco, pedir perdão dos nossos pecados, para viver algo que Ele quer realizar na nossa história, de um novo tempo e as oportunidades que Ele diz que é hoje, é agora, não é amanhã e não é ontem. Eu preciso entender que Ele quer resgatar esse momento, e a palavra religião tem muito a ver com isso, que é o religare. Havia um abismo entre nós, no qual Jesus, ele vai lá, paga um preço, e há uma reconciliação, ele cria uma ponte entre nós e Deus, mas nós precisamos entender que devemos buscar um pouco mais. Eu tenho uma Bíblia, que é a Bíblia do meu concílio, na capa eu escrevi: faça grandes coisas para Deus, e espere grandes coisas de Deus. Essa frase não é minha, mas é de um missionário chamado William Carey. Ele enfrentou isso, ele traduziu para diversos idiomas a palavra do Senhor para compartilhar. E nós precisamos entender que se queremos grandes coisas de Deus, nós precisamos fazer grandes coisas para Deus. E a maior coisa que começa a realizar na nossa história a fazer é entender que não somos nada, que precisamos nos curvar diante dele e dizer: Pai, eu não sou nada. Eu estou aqui de joelhos porque eu preciso do Senhor para a direção desse dia, para a direção da minha história, para a direção da minha cidade, que eu devo fazer, da minha igreja. Simão aqui, um ouvinte VIP, próximo,
enquanto Jesus estava ensinando a multidão que estava um pouco mais distante. A nossa experiência de vida, os nossos conhecimentos técnicos, teológicos, elas não vão substituir jamais a presença de Deus. Ele é o condutor da história, o condutor da vida. E é isso que ele vai trazer para Pedro, Tiago e João, pescadores experientes. Não sabemos quanto tempo eles viviam no ramo da pescaria, mas Pedro sabia o que fazia. Nós vamos ver esse texto aqui que Jesus os chama depois ali para ser os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, mas vamos ver também lá no final, quando Jesus é crucificado, ele é morto e ele ainda não havia aparecido a eles. Eles voltam para o ramo da pescaria por um momento de decepção, e às vezes a gente acontece a mesma coisa, uma decepção, uma frustração, seja em casa, na igreja, o sistema de governo, o que está acontecendo no mundo, as pessoas, nós ficamos abalados e dizemos: Deus, eu vou voltar a viver a vida que eu vivia. Nós precisamos entender que o milagre que nós estamos esperando, momentos de tristeza que nós ansiamos superar, angústia, e a palavra angústia está envolvendo a inquietação da nossa alma, que nós não sabemos como superar, como vencer, como vai ser no dia de amanhã. Ela passa através da palavra de Deus e, por consequência, a manifestação do poder de Deus. Queremos viver grandes coisas para Deus, mas o que estamos fazendo para Deus? Agradecemos pelo pão, pelo alimento, pela igreja. E aqui nós vamos continuar vendo nesse texto, irmãos, depois de uma noite de trabalho no mar. Ainda assim eles encontraram um ânimo para ouvir Jesus falar. Uma noite inteira acordada, o barco de um lado para o outro, jogando a rede de um lado para o outro, nada apanhando, cansados fisicamente, espiritualmente. Eles estavam abatidos, lavando as redes. Jesus entra naquele barco, depois fala para eles: vamos seguir mais adiante, um pouco mais fundo. Eles ouvem Jesus, uma palestra de Jesus no barco. Não sei qual era a condição que eles estavam, animados, com os olhos bem arregalados: nossa, Jesus está no meu barco, que alegria, que bênção. Ou se era de frustração: poxa, eu queria estar em casa já. Aí vem Jesus aqui, por que não entrou no outro barco? Vai entrar justo no meu aqui, coitado. O barco, meus irmãos, ele simboliza a nossa casa, simboliza a nossa igreja, simboliza o nosso ambiente de trabalho, e a forma com que recebemos a presença, a palavra de Jesus, vai trazer o resultado daquilo que nós tanto ansiamos, a resposta das nossas necessidades. Eles encontraram ânimo para Jesus ensinar, ocupando o que eles tinham: tempo, o barco e a mente deles. E é exatamente isso que Jesus quer ocupar na nossa história: o nosso tempo, a nossa mente. E como eu disse, o barco representando onde nós estamos inseridos, porque a nossa experiência de vida jamais vai substituir a presença de Jesus, a manifestação de Jesus, o agir dele na nossa vida, na nossa história. E mais uma vez eu digo para você que está cansado, abatido, entristecido, amargurado, rancoroso, eu quero dizer para você: não é hora de lavar as redes, é hora de persistir um pouquinho mais, ir mais adiante, entender que o Senhor quer realizar algo em você, através de você e para você. E nós precisamos entender que nós somos um canal, sempre seremos um canal, e Jesus sempre precisa ser a ponte da nossa história, da nossa vida. Não podemos lavar as redes. É hora de ter a presença de Jesus e reconduzir a nossa história, alinhar a nossa história para aquilo que Ele quer realizar em nós e através de nós, e assim viver um novo tempo e novas oportunidades. Está me entendendo? Diz amém. Só para eu saber que os irmãos não estão dormindo. Segunda lição, segunda experiência que o Senhor vai trazer para cada um de nós nesse texto, irmãos. Pode passar por mim, obrigado. Eu quero trazer uma afirmação para você, mas não no seu tempo, não no seu jeito, não conforme você acha que deve ser. Eu quero trazer uma afirmação para você, dizendo que com Jesus você não trabalha em vão. O texto vai dizer, no 4 e 5, o seguinte: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao alto mar, ou ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar.
E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Meu querido e minha querida, entenda que com Jesus você não trabalha em vão. As coisas acontecem do jeito perfeito, bom, agradável, porque essa é a vontade do Senhor. Ele traz um direcionamento daquilo que é correto, daquilo que é benéfico para a nossa vida, para a nossa história e para a nossa caminhada. Por isso eu quero trazer uma outra afirmação a você: não deixe as frustrações tomarem conta do seu coração. E muitas vezes o nosso coração é invadido de frustrações, decepções que falaram, que fizeram, que deixaram de fazer. Para cada um de nós, elas fazem parte da nossa caminhada, nós levamos e carregamos conosco algumas vezes. E eu não estou dizendo que isso não deve acontecer na sua vida, isso acontece na minha vida, isso aconteceu na vida dos discípulos e tantos homens e mulheres de Deus. Mas nós precisamos entender que quando Jesus está conosco, nós não trabalhamos em vão. Não podemos deixar que as frustrações tomem conta do nosso coração, não deixar que a incredulidade venha invadir o meu coração, dizendo que só porque Jesus está aqui agora no barco, ele acha que é o quê? Ele é carpinteiro, não é pescador. Eu vi você com José na sua infância aprendendo lá do Sinai, lá de Jerusalém, lá de Belém. Você estava lá na sala de aula aprendendo a fazer mesa. Eu passei esse tempo todo pescando, quer me ensinar a pescar agora? Queridos, ele não faz isso. E nós precisamos entender que é isso que deve acontecer na nossa vida. A palavra incredulidade quer dizer qualidade de quem não se convence com facilidade, nem acredita facilmente naquilo que ouve. Algumas vezes eu passo não por incredulidade, mas eu faço algumas provas para Deus, com Deus, né? Para ter certeza que é Ele que está no negócio, porque senão daí eu vou trabalhar em vão. Eu falo: se é o Senhor mesmo, então eu quero ver isso acontecer, sério. Confirma na palavra, confirma nas circunstâncias, e aí algumas coisas mais. Está isso na Bíblia? Gideão fez isso, gente. Gideão fez isso. Então, e Deus tem confirmado algumas coisas na minha vida assim. Com Jesus você não trabalha em vão. Incredulidade, aquele que não se convence com facilidade, é você? A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que é impossível para o homem não é para Deus. Então Deus, ele pode mudar as circunstâncias, mas desde que esteja alinhado com a vontade dele, não somente com os nossos desejos. Eu sei que os desejos, quando Deus responde, é um bônus para a nossa vida, para a nossa história. Por isso nós louvamos e agradecemos por tantas coisas que Ele tem feito por nós e através de nós. Para tratar o coração deles, Jesus os chamou para algo mais profundo, para uma experiência nova. Como eu disse, eu não sei o que Jesus pregou naquele barco, mas eu posso imaginar que Jesus fez uma palestra teológica sobre os milagres de Deus, sobre o poder de Deus, sobre reacender a chama por Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu creio que ele veio nesse tempo trazendo no coração deles motivações, encorajando, dizendo: aquilo que aconteceu no passado pode acontecer hoje, em nós, através de nós. Vocês vão contemplar, vocês vão ver, vocês vão contemplar e participar acima disso tudo. E é isso que o Senhor quer fazer na nossa caminhada, na nossa história, para que eu e você venhamos ser participantes e não apenas aqueles que contemplam o milagre dos outros. Está me entendendo? Diz amém. Irmãos, eu gostaria realmente de saber, mas eu quero entender aqui que Jesus estava motivando o coração deles, estava desafiando eles a viver algo novo, um tempo novo, novas oportunidades, preparando para aquilo que havia de vir. E Jesus aqui vai para algo que eles tinham afinidade, algo que eles tinham conhecimento, algo que eles poderiam realmente fazer por gosto também de estar no mar. Não era para eles uma necessidade, eles também gostavam de estar ali no mar. Pedro, vamos notar uma coisa, que Pedro não pediu que Jesus fizesse algo por ele. Pedro não pediu: entra no meu barco. Pedro não pediu: Jesus, já que você está aqui no barco, já que o Senhor falou com a multidão, já que o Senhor pediu para ir um pouco mais profundo, porque o Senhor não vai render o dia para nós aí. Pedro não pediu nada, mas Jesus já conhecia o que havia no coração deles, talvez o sentimento de tristeza pelo dia não ter rendido. Como eu disse, eu quero falar sobre algumas circunstâncias que antecederam
no capítulo 5. Lucas capítulo 4, versos 18 e 19, o texto diz o seguinte. Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O capítulo 4, Jesus ele pega o texto de Isaías na sinagoga, ele abre e ele lê isso, e depois ele vai dizer, e hoje se cumpriu essa escritura. Depois ele tem que sair da sinagoga. No capítulo 4 acontece também, Jesus vai para o deserto, ele é tentado pelo próprio Satanás, e através da palavra do Senhor que Satanás tentou contra a vida dele, Jesus rebateu com a palavra do Senhor. E nós devemos entender que assim como Jesus usou a palavra para se defender, eu e você, queridos irmãos, precisamos compreender o que a palavra do Senhor tem a nos ensinar, para que possamos nos defender e atacar contra as ciladas de Satanás através da palavra do Senhor. Então no capítulo 4 ele sai do deserto cheio do Espírito do Senhor, ele venceu aquela tentação, ele vai na sinagoga, ele anuncia através de Isaías os planos e propósitos a serem realizados nele, através dele e aqueles que com ele estariam. Jesus em seguida expulsa um homem cheio de demônios, e no capítulo 5 aqui ele começa a manifestar a palavra de Deus e o poder de Deus aos homens, que nesta noite é compartilhado comigo e com você. Não sei das suas decepções, algumas sim, outras não. Não sei das tuas conquistas, umas sim, outras não, mas o Senhor Jesus sabe. Deus ele está usando esse tempo para tratar o nosso coração, a nossa fidelidade, o nosso comprometimento, a nossa vida e o nosso relacionamento com Ele, até mesmo a nossa incredulidade nesse período em que vivemos, de hoje, agora, onde estou, com quem estou e por quem aqui estou. Deus tem nos ensinado a não trabalhar em vão. Nós vamos olhar o salmista, dizendo: se o Senhor não edificar a casa, é em vão trabalhos que edificam. E outra versão é: vão trabalhar inutilmente. E nós não podemos trabalhar inutilmente, irmãos. Traz cansaço físico, emocional, espiritual, financeiro, relacional, e aí vai seguindo adiante. O Senhor quer que eu e você entendamos que com Jesus nós não iremos trabalhar em vão. E Pedro ele declara, ele verbaliza, ele externaliza isso dizendo para Jesus o seguinte: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Eu fiquei pensando aqui, se Pedro estava reclamando. Eu creio que não, porque ele fez uma afirmação: nós não pegamos nada, não pegaram. Ele traz para Jesus dizendo o seguinte: nós trabalhamos na noite anterior, nós estávamos lavando a rede, que é eu já aumentando, tá? Nós estávamos lavando a rede justamente por isso, trabalhamos à noite, e agora de manhã a gente precisava descansar, porque a noite não rendeu. Mas o Senhor deu uma aula da EBD aqui no bar. O Senhor pediu para ir um pouco mais profundo. Eu quero entender realmente o que o Senhor vai fazer. Eu quero contemplar, e acima de tudo eu quero participar. Então Jesus olha para Pedro, e Pedro verbaliza, externaliza talvez a sua decepção, falando: eu preciso de uma provisão também. Mas Pedro não pediu, Pedro ele não reclamou, ele apenas verbalizou. Mas algumas vezes, nesse período dos 21 dias que eu estou falando aqui, que é difícil, irmãos, não reclamar, nós vamos passar por reclamações, pessimismos, incredulidades, vamos passar por frustrações, dificuldades que vão provar a nossa fé, quem somos, e acima de tudo com quem estamos, se realmente estamos com Jesus. Vai provar se aquilo que eu digo é realmente o que eu estou vivendo. Mas eu quero afirmar para você que se você quer ter vitória, se você quer administrar os dias maus, você vai ter que entender que com Jesus você não trabalha em vão. Você tem que deixar de ser participante da tua história. Você tem que deixar Jesus ser o participante da tua embarcação. Você tem que deixar Jesus dar a direção e fazer exatamente como é que Ele diz que deve ser feito.
E aqui, a última lição que eu extraí desse texto que eu quero compartilhar com você. O trajeto, ele pode ser o mesmo, agora o processo não. O texto 4 e 5 novamente diz: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, ele coloca uma condição: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Jesus não, Pedro, ele não olha para a sua experiência, ele não olha para a capacitação de Tiago e João, ele não olha para a estrutura do seu barco, por aquilo que ele tinha, mas ele olha para Jesus: espera aí, ele tem alguma coisa diferente, algo diferente. Sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. O trajeto, queridos, o texto não diz que eles mudaram de lago, de mar, não mudou a trajetória que eles fizeram a noite toda, porque o lago não era tão grande. Talvez circundaram totalmente esse lago e nada pescaram, mas Jesus sai com eles, e ali ele traz uma orientação: lança as redes. Ali então, o texto vai afirmar que eles pescaram, tiveram uma grande pescaria. O rumo daquele dia foi diferente de como se iniciou na noite anterior. O texto não diz então que o trajeto era diferente, mas o processo ele era totalmente diferente, porque agora no barco estava Jesus. Deus estava presente naquela embarcação. Mas a grande questão é: quem é que faz parte da tua caminhada, meu querido e minha querida? No processo de ir da tua casa para o trabalho, para a universidade, para a igreja, quem caminha contigo, ou quem caminha em você, é o que vai definir o sucesso ou o fracasso. O texto vai dizer que eles estavam exaustos, e uma coisa que eu vejo de Jesus é que ele não queria cansá-los mais ainda. Mas Jesus levou eles para o barco novamente. Pelo contrário, Jesus levou no barco para aliviar o fardo deles, porque eles tinham uma necessidade que estava pendente, e Jesus queria suprir essa necessidade. E ali então Jesus alivia o fardo deles, suprindo as necessidades. No nosso contexto, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos orar, para não cansar, mas trabalhar de forma inútil, fazer as coisas de forma exagerada, ou da forma que não deve ser feita. Jesus ele quer aliviar o nosso fardo, que enfrentamos diariamente. Para isso, conhecer a palavra do Senhor, ela tira todo o fardo que há em nós, e nós colocamos em Jesus, o autor e consumador da nossa história. Uma outra lição que eu vejo aqui nesse texto, na afirmação de Pedro: ele reconheceu o seu fracasso, ele reconheceu as suas decepções. E se nós queremos ter sucesso na nossa caminhada, nós precisamos entender, dizendo: eu errei, eu não tive sucesso da forma que deveria, da forma que eu esperava, mas Senhor, pela tua palavra vai ser diferente. Eles reconheceram o seu fracasso, e assim nós precisamos fazer, queridos, muitas vezes na nossa vida, quando fracassamos, quando agimos errado, quando falamos o que não devia. Nós precisamos reconhecer, se arrepender e agir de forma diferente. E Pedro ele faz exatamente isso. Eu vou agir de forma diferente, porque na tua palavra eu estou confiando no que o Senhor diz, porque o Senhor tem algo diferente que os outros não têm. Por isso eu vou lançar a rede. Aqui ele aceita a solução, e em seguida vem a provisão e a multiplicação. E a última coisa que eu quero falar com os irmãos: esteja atento, seja obediente à voz de Jesus no tempo e no lugar certo. Lucas, versos 6 a 11, capítulo 5, diz o seguinte: fazendo assim, colhendo uma grande quantidade de peixes, rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ali ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse-lhes a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram.
Uma coisa interessante, queridos irmãos, que o texto inicia falando sobre 2 barcos e encerra falando sobre 2 barcos. Esse outro barco, Jesus não estava dentro dele, mas estava no barco de Simão. Mas eu acredito que as pessoas que estavam nesse barco ou lavando as redes, elas deixaram algum tempo para ouvir o que Jesus tinha ensinado. Eu não sei se esse é o mesmo barco que surge no trajeto desse lago, e ali então eles compartilham, recebem do milagre que Jesus realizou na embarcação de Pedro. Mas eu sei que o barco recebeu a sua história, o seu vizinho, o seu amigo, o seu colega de trabalho está aguardando para que você venha compartilhar daquilo que Jesus tem feito na tua vida. Jesus quer, em primeiro lugar, suprir a sua necessidade e não somente a sua vontade. O teu barco, a tua caminhada, o jeito que você faz pode ser o mesmo. O processo, aliás, o caminho para onde você vai, as coisas que você faz precisam ser de forma diferente, agora com a presença de Jesus. Para que lado que eu vou lançar a rede, Jesus? Como é que eu vou fazer? Vai ser só nesse momento, nessa manhã de sol, que eu vou lançar a rede? Eu não sei quais são as circunstâncias que você tem enfrentado ou que vai enfrentar a partir de segunda-feira agora, no teu trabalho. Jesus sabe. Na tua casa, situações pendentes que talvez estejam acontecendo. Pedro, quando entendeu que a palavra de Jesus, ou sobre a direção de Jesus, as coisas poderiam ser diferentes, ele colheu, ele compartilhou aquilo que ele conquistou, ele reconheceu a sua condição e quem estava com ele, e ali ele recebeu um chamado, e esse chamado foi transferido para mim, foi transferido para você, dizendo: portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E daqui a alguns dias nós vamos estar falando sobre missões. Missões estão no coração de Deus, e nós não podemos apenas pensar em missões mundiais, mas o meu vizinho está carente da vontade da palavra do Senhor. O teu filho, o teu pai, o teu irmão, eu não sei quem, mas nós precisamos anunciar a palavra do Senhor, ser participante e compartilhar daquilo que Ele tem agido na nossa vida. O impossível, querido e querida, só aconteceu porque eles decidiram seguir um pouco mais adiante, eles decidiram persistir um pouco mais. Eles não desistiram, porque Pedro poderia ter dito para Jesus: Senhor, vem meia-noite aqui, eu preciso tirar um dia de descanso, faz favor, acabei de lavar a rede, está limpinha, deixa para amanhã, mais tarde a gente mergulha, vai mais fundo, a gente vai lá no meião. Não, Pedro falou: entra, vamos embora. É tempo de nós permitirmos Jesus realmente entrar por completo na nossa história, na nossa caminhada. Não desista do agir de Deus, das promessas de Deus, na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, sei lá quantas tentativas você tem feito. Eu quero dar um exemplo da persistência da minha mãe. A minha mãe, ela tem orado pelos filhos, e assim sempre foi, desde que ela entendeu quem Jesus era para ela. Eu tenho mais especificamente um irmão, se estiver assistindo, meu irmão, Deus abençoe, Jesus tem um plano na tua vida, na tua história. Mas tenho orado por ele, pelo que eu conheço da minha vida cristã há mais de 25 anos. Ela continua orando, ela continua fazendo jejum por ele, porque ela crê que Jesus pode mudar a história dele, assim como mudou a história dela, a história dos meus outros irmãos, a minha história e a sua história. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a sua embarcação, Deus quer usar quem você é, onde você está, com o que você tem, não com aquilo que você não tem. Se é 5 pães e 2 peixinhos, que não é esse contexto da história, mas é isso que ele vai usar. Se é apenas um pouco de azeite, ele vai multiplicar para fazer vários bolos e abençoar outras vidas e alimentadas, assim como nós temos aos poucos ajudado aqui no quilo do amor, na cesta do amor. Alguns ouviram na praia os ensinos de Jesus, outros participaram dos milagres de Jesus. Eu não sei onde você quer se encaixar, mas eu sei que Jesus quer mudar quem você é, onde você está, com quem você está, porque a promessa dele, ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e abatidos, e eu vos darei descanso. Quero chamar o ministério de louvor, e nós vamos declarar aqui que Jesus é o doce nome que transforma
minha alegria, o meu triste coração. Porque aquilo que Ele começou em mim vai acontecer através de mim, através da igreja da qual eu tenho participado. Um novo tempo, novas oportunidades, não de mudar a Deus, mas de mudar quem eu sou. Ele quer usar o que você tem, o seu tempo, quer usar o seu barco, a sua casa, o seu trabalho, quer usar a sua mente, trabalhar na sua mente, renovando, restaurando, libertando, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, para viver algo novo nele e através dele. Participando, andando lado a lado na nossa caminhada.
igreja e o teu povo que aqui está. Aqueles que não puderam vir, aqueles, Pai, que o Senhor já orou. O Senhor orou por si mesmo lá em João, capítulo 17. O Senhor orou pelos seus discípulos. O Senhor orou por nós, dizendo aqueles que vão crer. E nós aqui clamamos, Pai, aqueles que ainda crerão no Senhor, visite, convence do pecado, da justiça e do juízo. E que nós possamos ser participantes, juntamente com eles, declarar: Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, que multiplica, que provê, que sustenta, que guarda, que livra, que entra na nossa embarcação, o qual faz parte da nossa caminhada. Ele é o Senhor da nossa história, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos declarar encerrando essa canção, irmãos. E após nós estamos nos despedindo desse culto, lembrando, terça-feira às 19h30, o Fábio está ali, ó, aquele moço bonito ali, ó, que não está sorrindo porque está de máscara, mas o olhos dele já demonstra isso. Você pode pegar o endereço com ele ali e nós estaremos nos reunindo como igreja ali na casa dele. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Isso. Sentir teu amor.